Olá, sejam muito bem-vindos. Eu quero desde já agradecer a todos os que acompanharam, todos os que têm acompanhado, estão acompanhando desde o princípio, desde o dia primeiro, a todos os que têm assistido posteriormente. Eu quero agradecer a todos os que deixaram um comentário, uma curtida, os que compartilharam, enfim, agradecer a todos os que interagiram no nosso modesto objetivo de levantar aqui assuntos relevantes, temas relevantes, para que você tenha um mínimo de esclarecimento, de entendimento, se caso ainda não tenha, sobre o tema, um entendimento bíblico, e para aguçar ainda mais a tua curiosidade, o teu interesse, o teu desejo por aprofundar o conhecimento, e que você vá em busca de aprofundar esse conhecimento, que desperte em você o desejo, a curiosidade de entender mais sobre o assunto levantado aqui, que você investigue, que você estude, que você ore, que você busque a orientação do Espírito e busque pelos livros e pela Bíblia Sagrada, principalmente o nosso manual de fé e prática, lendo a Palavra de Deus, acompanhado de bons livros, busque em outras fontes confiáveis de conhecimento bíblico, e vá aprofundando o teu conhecimento, desenvolvendo o teu entendimento na Bíblia Sagrada. Esse é o nosso principal objetivo. O principal objetivo da página Bíblia em Podcast é te instigar, te provocar a você desenvolver o maior e mais profundo conhecimento bíblico, à luz do Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo. Porque todo e qualquer conhecimento escriturístico, sem a orientação, sem a inspiração, sem a iluminação do Espírito, é mero conhecimento, é mera informação. Mas esta informação torna-se edificante para a nossa vida quando a fizemos, quando a desenvolvemos na orientação do Espírito Santo. Este é o principal objetivo da página e destas lives que realizamos e de todo o conteúdo produzido aqui para esta página, tanto na página quanto no canal do YouTube. Esse é o nosso principal objetivo, te instigar a aprofundar os teus conhecimentos. O tema de hoje nós vamos abordar unicamente sobre a prosperidade bíblica, o verdadeiro conceito que a Bíblia fala sobre prosperidade. Nós já abordamos em outras lives dizendo que a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela não ignora o fato de que nós temos a nossa vida a nossa vida terrena também envolve questões materiais. A Palavra de Deus não ignora, a esfera material da nossa vida terrena. Nós dependemos, a nossa vida aqui nesse plano, aqui nessa terra, ela é uma vida material também, é uma vida física. Nós estamos inseridos nesse mundo físico, nesse mundo real, nesse mundo material, e que nós dependemos e precisamos, como cidadãos, como seres humanos, vivendo aqui nesse mundo físico, nós dependemos também das questões materiais. A Bíblia não desconsidera, não nega a realidade material da vida terrena. A Bíblia, pelo contrário, ela nos orienta, nos ensina a nós nos conduzir. A Bíblia estabelece princípios de fé e prática relacionados à nossa vida terrena, à nossa vida material. Então, eu quero aqui trazer esse conceito de prosperidade bíblica, o que a Bíblia fala sobre prosperidade. O que é prosperidade bíblica? O conceito bíblico de prosperidade. Como a Bíblia aborda esse assunto, como ela nos apresenta esse assunto em três esferas, que eu classifiquei aqui em três formas fundamentais, muito importantes. A Bíblia ela é muito ampla com relação a esse assunto, muito completa também. Desde o princípio, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está recheada deste assunto sobre o assunto relacionado às questões materiais, sobre a materialidade da vida terrena e com relação à nossa fé. A Bíblia ela é plena nesse assunto. Mas eu aqui separei três aspectos, três pontos de vista, vamos dizer assim, três óticas que a Bíblia nos apresenta sobre prosperidade. A Bíblia diz que quem ama a Deus será próspero. Esse é o tema principal. A Bíblia nos apresenta esse conceito de prosperidade. A prosperidade bíblica ela é diferente da prosperidade do mundo. O conceito de prosperidade secular, mundano, ele está estritamente ligado a questões financeiras,
monetária. Mas a Bíblia vai além disso, né? O conceito, a ótica bíblica de prosperidade é totalmente diferente do conceito secular de prosperidade. E a temática central da palavra de Deus relacionado à prosperidade é que a palavra nos apresenta que quem ama a Deus será próspero, né? O princípio da prosperidade é o amor a Deus, né? O temor a Deus, a obediência a Deus é o princípio, né, da sabedoria, diz Provérbios. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Está relacionado a um verdadeiro, como já desde o princípio eu venho frisando, destacando, lembrando, que a prosperidade bíblica está relacionada, está fundamentada no verdadeiro ou num correto relacionamento com Deus, né? Diz respeito a um correto relacionamento com Deus. A prosperidade, no conceito mundano, está relacionada ao dinheiro, aos bens, né, materiais, ao acúmulo de bens, ao sucesso e à fama. É nisso que se relaciona a prosperidade secular. Mas a prosperidade financeira, o conceito de prosperidade bíblico, ele nos aponta a um verdadeiro, sincero, correto, melhor dizendo, relacionamento com Deus. E eu quero ler já aqui, sem me alongar muito, eu quero ler um texto em Provérbios capítulo 3, e versículo 2. Provérbios 3 e 2. Nós vamos nos deparar aqui com um texto do sábio Salomão dizendo o seguinte: porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Mas eu preciso voltar ao versículo 1 do capítulo 3, que diz: filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque isto acrescentarão os teus dias, ou seja, vida longa. Acrescentarão os teus dias, aumentarão os teus dias e acrescentarão os teus anos, vida longa e abundante, né? Aumentarão os teus dias, acrescentarão anos de vida e paz. Esse texto sintetiza a prosperidade bíblica, uma recomendação do homem mais sábio dessa terra e de um homem que acumulou riquezas, muitos bens, nos tempos áureos, nos melhores e maiores tempos de prosperidade do povo de Israel. O rei Salomão escreve esse provérbio dizendo que se nós guardar a lei do Senhor, não se esquecer da lei do Senhor e guardar os seus mandamentos no nosso coração, nós teremos muitos dias de vida. Vida longa, né? Vida abundante, né? Vida longa, vida abundante e em paz. Conceito de prosperidade à luz da Bíblia. Não se resume somente em bens financeiros, em bens, acúmulo de bens, em dinheiro e sucesso ou fama, como é o conceito de prosperidade secular. Hoje ainda eu estava vendo um vídeo curto que circula na internet sobre um coach, e ele estava dizendo, falando sobre o seu crescimento financeiro, né? Comparando a 10 anos atrás. E aí ele olha para a sua vida, o seu crescimento financeiro, e ele diz o seguinte: isso sim é uma vida abençoada por Deus. Quando ele diz isso, eu fico pensando, e se fosse o oposto? E se ele estivesse sem dinheiro? E se ele estivesse num leito de enfermidade? E se ele estivesse num leito de enfermidade, com uma doença terminal, aguardando a morte? E essa enfermidade ou as circunstâncias da vida tivessem consumido todos os seus recursos financeiros, será que ele poderia dizer, isto sim é vida abençoada por Deus? Será que ele conseguiria glorificar a Deus no infortúnio? Será que nós conseguimos glorificar a Deus nos momentos de infortúnio, de dificuldade, de provação, nos momentos de enfermidade, de profunda enfermidade e derradeiros momentos na nossa vida? Será? Nós temos a cultura de atribuir as coisas boas que acontecem na nossa vida, atribuir a Deus, e as coisas ruins atribuir ao diabo. Mas eu quero dizer aqui que até mesmo Satanás, até mesmo o diabo, pode proporcionar situações boas
circunstâncias boas, de prosperidade, momentâneas, é claro, mas ele pode proporcionar. Então, momentos felizes, momentos alegres, momentos de realizações, momentos de prosperidade. Por isso eu já estou dizendo momentos, porque a nossa vida, ela oscila. Momentos de prosperidade, momentos de paz, de alegria, de bonança. Não quer dizer que sejam momentos que sejam proporcionados, ou seja, por Deus somente. Porque Deus também proporciona, Deus permite momentos de dificuldade, momentos de escassez, momentos de crise, momentos de dificuldades na nossa vida. Deus também permite. É claro que na vontade soberana de Deus há um propósito, mas a vontade permissiva de Deus também nos dá a liberdade de nós tomar escolhas, de nós fazer escolhas e tomar decisões que vai nos levar para momentos difíceis da nossa vida, pela vontade permissiva. Não é da vontade de Deus, mas por conta das nossas decisões, das nossas escolhas, Deus permite que nós tenhamos esta liberdade e venhamos dar direção na nossa vida, que às vezes nos conduz a momentos difíceis. Então, prosperidade financeira, riqueza, acúmulo de bens não é sinônimo de bênção de Deus. Porque o fiel prospera, o fiel enriquece. A Bíblia usa essa expressão bom, a pessoa boa, a pessoa fiel também enriquece. O fiel também prospera, também cresce financeiramente. Mas o infiel também enriquece. E parece-me que o infiel enriquece mais e mais rápido do que o fiel, por conta do que seus caminhos são tortuosos, seus caminhos são obscuros. Porque o crescimento e o enriquecimento financeiro, de maneira honesta, íntegra, pautada pela ética, é mais difícil, é mais trabalhoso. E é por isso que a palavra de Deus diz: aquele que deseja, que busca a riqueza, ele cai em muitas armadilhas, porque ele cairá na tentação do enriquecimento fácil, rápido, e então ele vai escolher, se não se manter uma coerência ética e moral, vai se envolver com situações obscuras, ilícitas para o enriquecimento. Porque a prosperidade vem de Deus, a prosperidade é correta, a prosperidade, a bênção da prosperidade financeira vem de Deus. Mas o que qualifica, ou seja, o que identifica que a prosperidade financeira vem de Deus como dádiva de Deus, ela vem pelo caminho correto, ético, justo, santo, íntegro, correto. Ok? Muito bem, vamos lá então. Eu quero aqui mencionar esses 3 aspectos da prosperidade bíblica. Como já lemos aqui o texto de Provérbios, capítulo 3, versículo 1 e o 2º versículo do capítulo 3 de Provérbios, que sintetiza a prosperidade bíblica. É muito mais que acúmulo de bens, muito mais do que sucesso e fama, muito mais do que dinheiro. É uma vida plena, abundante e em paz. A prosperidade bíblica acontece pelo correto relacionamento com Deus. Eu já tenho mencionado essa frase desde o dia 1º, desde a primeira live. Um correto relacionamento com Deus. Prosperidade bíblica acontece pelo correto relacionamento com Deus. E o que é esse correto relacionamento com Deus? Como que se identifica esse correto relacionamento com Deus? Como que eu sei? Se faz essa pergunta, surge essa pergunta, portanto falar desse correto relacionamento com Deus. E eu pontuei aqui, não é somente isso, mas esses são os principais que eu considero, os fundamentais para o correto relacionamento com Deus. Ele se dá nessas 3 áreas da nossa vida. O correto relacionamento com Deus se dá nessas 3 áreas da nossa vida. Se dá pela paz, obediência e fidelidade. O correto relacionamento com Deus, ele se dá por esse viés, por esse caminho fundamental, básico, que é paz, obediência e fidelidade. Desenvolvemos um correto relacionamento com Deus. E então isto se configura prosperidade bíblica. O correto relacionamento com Deus se desenvolve pela paz. Que paz é essa? Paz espiritual,
O correto relacionamento com Deus resulta em paz espiritual e paz emocional. Paz espiritual. Nós encontramos esse fundamento bíblico da paz espiritual na Epístola aos Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos. Capítulo 5 de Romanos. Muito conhecido o capítulo 5. Que fala da reconciliação com Deus pela fé por intermédio de Cristo Jesus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 10 diz o seguinte: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, Ou seja, a palavra está nos mostrando que nós éramos inimigos de Deus. Todo ser humano, ele nasce nessa condição de inimigo de Deus, por conta da sua natureza humana pecaminosa. Todo ser humano em seu estado natural, ele é inimigo de Deus, afastado de Deus, por conta do seu estado humano, da sua natureza humana, que a Bíblia chama de natureza caída, pecaminosa. Mas esta inimizade, ela foi desfeita por Cristo Jesus na cruz do Calvário, nos reconciliando com Deus, nos aproximando com Deus. A desobediência de Adão, o pecado de Adão, lá no Éden, trouxe à humanidade, né, a herança, a hereditariedade da natureza humana caída de Adão. Nós herdamos esta natureza. E o pecado original nos afastou de Deus, criando uma barreira, uma inimizade entre nós e Deus, por conta da santidade de Deus e da pecaminosidade humana. Mas Cristo Jesus, com o seu sacrifício, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, diz o texto, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A prosperidade bíblica, ela traz em primeira mão, em primeiro passo, paz espiritual, que é a reconciliação do homem com Deus. A pessoa próspera, segundo a Bíblia, é aquele que experimentou a reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo. Este é o verdadeiramente próspero, pois ele desenvolve paz espiritual. Agora ele está reconciliado com Cristo. Está reconciliado com Deus, está próximo de Deus. Como na parábola do filho pródigo, que abandonou a casa do pai e foi viver uma vida dissoluta. Mas, reconhecendo o seu estado, ele volta, toma uma atitude e volta à casa do pai. E então o pai lhe recebe. E ele é reconciliado novamente à casa paternal, à família que ele havia deixado. E há uma reconciliação. A prosperidade bíblica, todo o ser humano, todo homem verdadeiramente próspero, segundo a Bíblia, é aquele que reconciliou com Deus por meio de Jesus Cristo, pela fé no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Traz paz espiritual. E essa paz espiritual produz paz emocional, que tanto se fala em paz interior. Mas é impossível o homem por si só, por seus próprios esforços, pela sua própria natureza, pelas suas próprias habilidades. É impossível o homem por si só, pela sua própria capacidade, pelas suas próprias faculdades mentais, desenvolver esta paz. Esta paz só é possível por meio da reconciliação com Deus, pela fé no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Essa paz interior tão falada, tão divulgada, não é possível por meio de habilidades humanas. Porque o ser humano pode desenvolver por si só, por seus próprios esforços, por suas habilidades, por técnicas. Pode desenvolver uma paz, mas essa paz ela é momentânea e oscila. Mas a paz de Deus, que a Bíblia diz em Filipenses 4:7, a paz que excede todo entendimento, somente através de Cristo Jesus o ser humano pode desenvolver essa verdadeira paz interior. A reconciliação com Deus, por meio de Cristo Jesus, traz-nos paz com Deus. E essa paz com Deus é evidenciada em uma paz emocional, uma paz interior, produzida pelo Espírito Santo de Deus,
uma vez reconciliado com Deus, o Espírito Santo vem habitar em nós. E a evidência do Espírito na nossa vida é a paz interior. O fruto do Espírito evidenciado na nossa vida. Filipenses 4 e 7. Vou ler aqui rapidamente. Filipenses 4, versículo 7. Para não ficar nas minhas meras palavras. 4 e 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz de Deus. Essa paz que o mundo não conhece. Essa paz que o mundo não pode dar. A paz que excede todo entendimento. Essa paz que foge à lógica. A paz que foge à razão. Somente Deus pode conceder ao homem. E o homem verdadeiramente próspero é o homem que possui essa paz interior, que excede a razão, que excede a lógica, que excede o entendimento, que diante de circunstâncias extremas ele tem paz, porque o Espírito de Deus habita no seu interior. Essa paz que excede o entendimento, a razão humana, que aos olhos humanos é incompreensível diante das circunstâncias da vida, diante de circunstâncias extremas, diante de circunstâncias difíceis, em que muitas pessoas, em que o homem natural perderia a sua paz, buscaria em algum outro meio, buscaria a paz, ou então buscaria extinguir a sua própria vida, por conta da falta dessa paz interior. Mas o homem verdadeiramente próspero, o ser humano verdadeiramente próspero, ele possui esta paz interior, que excede o entendimento, que diante de circunstâncias extremas da vida, onde qualquer ser humano perderia a paz, ele mantém a paz de Deus, que excede todo entendimento. A paz que o mundo não conhece e não pode dar, advinda somente por meio da fé em Cristo Jesus. Essa paz que traz serenidade, que traz equilíbrio, que traz contentamento. Essa paz que produz esperança, em que nós não nos desesperamos, mesmo passando por momentos extremos. Como diz Paulo, eu sei. Paulo dizendo, eu aprendi a ter em abundância e também a passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele tinha condições, Paulo dizendo, ele tinha condições emocionais e espirituais para passar por qualquer situação, situações de abundância ou situações de escassez extrema, porque ele tinha a paz de Deus na sua vida, no seu interior, e por isso ele podia dizer que ele podia passar e enfrentar qualquer circunstância. Tudo posso tudo isso, ter muito como não ter nada, estar exaltado como estar abatido, ter em abundância como passar necessidade. Porque quem me fortalece, quem alimenta a minha alma, e a minha alma, o meu emocional, quem cuida do meu emocional, é Cristo Jesus. É Ele que me fortalece emocionalmente. Então, a prosperidade bíblica, ela se desenvolve por conta desta paz interior, paz espiritual e paz emocional. O segundo aspecto da prosperidade bíblica vem pela obediência, é fruto de uma obediência. O ser humano próspero é o ser humano que possui paz com Deus pela reconciliação por meio de Cristo Jesus, reconciliação com Deus. Ele possui paz com Deus, paz emocional e pela obediência. O ser humano verdadeiramente próspero, ou seja, a prosperidade bíblica é fruto de uma obediência. Vamos estar lendo mais um texto de 2 Coríntios 10. Em 2 Coríntios 10, versículo 5, que evidencia onde fundamentamos esse conceito de prosperidade pela obediência, ou seja, a obediência que produz, que gera prosperidade segundo a Bíblia. Destruindo os conselhos de toda altivez, Paulo falando. Destruindo os conselhos de toda altivez, orgulho, soberba. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Veja, a soberba humana, o orgulho humano,
A autossuficiência humana se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus. O verdadeiro conhecimento de Deus. É impossível o homem chegar ao pleno conhecimento de Deus se estiver montado, baseado em sua altivez, em sua arrogância, em seu orgulho, em sua autossuficiência, em sua prepotência. Que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo, diz ele, todo o entendimento à obediência de Cristo. A obediência a Cristo, a obediência a Deus, a obediência à sua palavra, Cristo, o verbo vivo, a palavra de Deus encarnada. A obediência à palavra de Deus produz, gera prosperidade. A prosperidade bíblica é fruto da obediência à palavra de Deus. A obediência a Cristo. A obediência aos seus mandamentos. Em Deuteronômio, nós encontramos no versículo 28, que já foi muito citado aqui, que fala sobre as bênçãos e a maldição. Deuteronômio capítulo 28. 28, versículo 12, que eu quero estar lendo com você. Diz o seguinte: o Senhor te abrirá do seu bom tesouro o céu. O tesouro, os tesouros de Deus não estão na terra. Os tesouros de Deus estão no céu. O Senhor te abrirá do seu bom tesouro o céu, para dar chuva à terra no seu tempo, e para abençoar a obra das tuas mãos. E emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porás por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para guardar e fazer, e não te desviar de todas as palavras que hoje te ordeno. A prosperidade bíblica, ela é resultado da obediência a Deus, nesta promessa de Deus ao povo, ao seu povo, né? Dizendo que Deus abençoaria o seu povo quando eles obedecessem aos seus mandamentos. E Cristo, e Paulo fala da obediência a Cristo, obediência à palavra de Deus, que é Cristo Jesus. A nossa obediência a Deus e a sua palavra produz, gera prosperidade. Eu não conheço ninguém que pela obediência se deu mal. Eu não conheço ninguém que tenha sido obediente a Deus e a sua palavra, tenha sido submisso a Deus e a sua palavra e tenha tido resultados negativos na sua vida. Não há aquele que tenha chegado no final da sua vida e disse: eu me dei mal. Eu me dei mal por conta de ser obediente a Deus e obediente à sua palavra, submisso a Deus e obediente à sua palavra. Eu me enganei. Eu tive prejuízo. De maneira alguma. Não há ninguém nessa terra que possa dizer que foi mal sucedido em ser obediente, submisso a Deus e obediente à sua palavra. A obediência à palavra de Deus e a obediência a Deus gera prosperidade. A prosperidade vem sobre a nossa vida quando obedecemos a Deus. E não quando negociamos, quando barganhamos, quando queremos trocar com Deus. Quando queremos negociar, quando negociamos com Deus. Não há nada na nossa mão, no nosso poder, para que possamos negociar com Deus. Até a nossa vida pertence a Ele. Nós temos, sim, está na nossa mão, no nosso poder, na nossa condição, está em nós. Nós decidir obedecer a Ele. A prosperidade, segundo a palavra de Deus, a prosperidade é resultado, a prosperidade bíblica é o resultado de um correto relacionamento com Deus. Pela reconciliação com Deus, temos paz espiritual, paz interior. Somos obedientes a Deus. Na obediência a Deus e a sua palavra, temos o resultado da prosperidade divina. Prosperidade de Deus, que vai além do dinheiro, mas de um bem-estar, de uma completude, de uma plenitude espiritual, emocional e financeira. A prosperidade bíblica, ela se dá pela paz, pela obediência e pela fidelidade. Paz com Deus, pela reconciliação com Deus. Paz espiritual, pela reconciliação com Deus. Paz emocional, como fruto do Espírito habitando em nós. Obediência
a Deus e a sua palavra, e fidelidade. Fidelidade. E a fidelidade também se dá nesses três aspectos do ser humano: fidelidade espiritual, fidelidade emocional e fidelidade material. A prosperidade bíblica acontece na nossa vida pela fidelidade. Fidelidade é uma maneira de viver. Fidelidade espiritual nós encontramos no livro do Êxodo, capítulo 20, o conhecido os mandamentos de Deus, o decálogo, né? Os primeiros 2 versículos Deus exige do seu povo, isso aqui é um princípio de vida para todo ser humano. Todo ser humano, principalmente o povo de Deus, aqueles que se chamam pelo seu nome. Fidelidade espiritual. Êxodo 20, 13 e 4. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não terás outro Deus diante de mim. Fidelidade espiritual. A prosperidade bíblica acontece na vida do ser humano quando nós adotamos esta prática de vida, esse princípio de vida de fidelidade espiritual. Não ter outro Deus. Jesus Cristo também sintetizou esse mandamento, diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. É Deus exigindo fidelidade. Quando nós colocamos em nosso coração, quando nós priorizamos na nossa vida qualquer outra coisa que não seja Deus, nós estamos colocando isso no lugar de Deus, e então nós estamos desenvolvendo uma idolatria espiritual, uma infidelidade espiritual. É por isso que Deus questiona o apego excessivo ao dinheiro, o amor ao dinheiro. E ainda diz: é impossível agradar a 2 senhores, pois há de agradar a um e aborrecer a outro. Deus exige fidelidade espiritual. Nada na nossa vida deve ocupar o lugar de Deus. Quando temos Deus por prioridade, quando buscamos a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças, isso resultará em prosperidade. A prosperidade é fruto de uma fidelidade espiritual e de uma fidelidade emocional. Voltamos para Filipenses, que fala muito sobre essa questão emocional. Filipenses 2, conhecido o texto, 5, que diz: de sorte que não haja em vós o mesmo sentimento, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome. Fidelidade emocional. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Filipenses: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, sentimentos, emoções, vontade que houve em Cristo Jesus. O que houve em Cristo Jesus? E o versículo 6 ele faz uma comparação, que sendo em forma de Deus, e ele lembra, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aqui Paulo nos lembra quem tentou usurpar o lugar de Deus, quem quis ser igual a Deus, semelhante ao Altíssimo, e fazer o seu trono acima do trono do Altíssimo. Se não foi Lúcifer, se não foi Satanás. E ele dizendo: não sejamos assim. Não sejamos orgulhosos, soberbos. Não sejamos autossuficientes, mas sejamos como Cristo, que se esvaziou. Sejamos humildes. Veja o caminho de Lúcifer e o caminho de Cristo. Lúcifer disse: eu farei o meu trono acima, eu subirei acima, eu serei. E Jesus disse: bom, eu vou fazer o caminho contrário. Eu sou, mas eu vou me esvaziar. Eu vou descer, vou me esvaziar. Vou me reduzir da condição de Deus para a condição humana. E não sendo suficiente, ele se humilhou ainda mais. Achado na forma de homem, ele se humilhou ainda mais, sendo obediente. E sendo obediente até a morte. E não somente uma morte, mas a morte mais cruel e mais amaldiçoada, terrível da época. Morte de cruz. Então, a fidelidade emocional
o controle emocional. Jesus e o apóstolo Paulo nos dão muitos ensinos sobre esta fidelidade emocional. Como já disse, fidelidade é um estilo de vida, uma maneira de ser, um princípio de vida, uma conduta. Fidelidade. Fidelidade espiritual e fidelidade emocional. É controle das emoções. Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Este guardar os nossos sentimentos, gerenciar as nossas emoções e não deixar a soberba, o orgulho, a vaidade, a avareza, a autossuficiência, mas nos mantermos conscientes de que nós não somos nada, nada somos, nada temos. E se somos e se temos alguma coisa, temos porque Deus nos concedeu. Porque Deus é bom, é soberano sobre a nossa vida e Ele dá como tira. A Bíblia diz em Provérbios que Ele enriquece e também empobrece. Guardar os nossos sentimentos da autossuficiência, da soberba, da avareza. O ser humano verdadeiramente próspero, ele é fiel espiritualmente, emocionalmente e materialmente. Finalizando, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16 do Evangelho de Lucas. Capítulo 16 e versículo 10. O Evangelho de Lucas diz: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é justo no mínimo, também é justo no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quando vos confirmará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiel, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar ao outro, e se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, a Deus e as riquezas. A prosperidade financeira é um resultado de fidelidade material. Fidelidade a Deus, ser fiel a Deus, envolve a nossa contribuição com os dízimos. E as ofertas e as contribuições. Dízimo é fidelidade, é um princípio de fé, é uma conduta do fiel. Fidelidade. Dízimo é fidelidade. Ofertas e contribuições é generosidade. Nas ofertas e nas contribuições, nós evidenciamos o quanto somos generosos. Mas nos dízimos, nós mostramos o quanto somos fiel a Deus. Porque se cremos que tudo o que possuímos vem de Deus, então, em gratidão a Deus, pela fidelidade, pelo reconhecimento da fidelidade de Deus conosco, que supre todas as nossas necessidades, somos fiéis no dízimo. E somos também generosos nas contribuições. Prosperidade, segundo a Bíblia, é resultado de uma fidelidade material, emocional e espiritual. É resultado de obediência a Deus e a sua palavra. É resultado de uma paz espiritual e paz emocional. De um correto e profundo relacionamento com Deus que produz paz espiritual e se evidencia pela paz interior. A paz que excede todo entendimento, toda lógica, mas que nós somos conduzidos, como diz o salmista Davi: ainda que eu ande pelos vales sombrios desta vida, eu sei que tu estás comigo. Eu não preciso sentir Deus, eu não preciso ver Deus, eu preciso ter a certeza de que Deus está comigo nos momentos bons e também nos momentos difíceis, porque Ele é o nosso bom pastor. Que esta palavra venha esclarecer e iluminar o nosso entendimento com relação à prosperidade bíblica. Pontuando novamente para você não esquecer, o correto relacionamento com Deus, que produz a verdadeira prosperidade, ele se desenvolve pela paz espiritual, paz emocional, obediência a Cristo, submissão a Deus, fidelidade espiritual, fidelidade emocional e fidelidade material, que envolve uma vida de fidelidade em todos os nossos relacionamentos. Fidelidade na nossa relação com o dinheiro, fidelidade nas nossas relações interpessoais, fidelidade na nossa relação conjugal, fidelidade nos nossos relacionamentos. Porque fidelidade é um princípio de vida. Que Deus abençoe e que tenha uma ótima continuidade de semana nos próximos dias que virão, e que essa palavra produza
fruto na tua vida, que você venha a ser abençoado por essa palavra, esclarecido por essa palavra, e de posse de um claro entendimento da palavra, possamos nos conduzir corretamente diante de Deus e sermos abençoados por Ele e agradá-lo cada dia mais, aperfeiçoando a nossa vida. A nossa vida nós não aperfeiçoamos com esforço próprio. Deus exige de nós, mas Ele nos dá o seu Espírito, que nos ajuda nas nossas fraquezas, nós nos aperfeiçoar no nosso caminho, na nossa conduta diante de Deus. Deus abençoe a tua vida. Até o próximo Live 7, querendo Deus. Siga-nos, se você ainda não segue a página do Bíblia Podcast no Facebook. Se inscreva no canal no YouTube. Aqui na página temos os links. Curta, compartilhe, comente os nossos conteúdos. Compartilhando, você vai estar ajudando esse conteúdo a ir o mais longe possível. Você vai ser um parceiro nosso nesse trabalho, um abençoador da nossa vida e desse trabalho, desse projeto que estamos desenvolvendo. Que Deus abençoe você. Conto com você, conto com as tuas orações. E quando estiver orando, vou me lembrar de orar por todo aquele que acompanha e que nos ajuda na divulgação desse trabalho. Deus abençoe.